Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva, em Lavras, pelo canal do YouTube. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração, em cada lar que está sintonizado conosco. Por isso, nós vamos pedir a Jesus que prepare o solo dos nossos corações para recebermos as sementes do Evangelho. E hoje nós vamos estudar uma passagem que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 32, que pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, e que diz o seguinte: segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Segundo o poder que o Senhor me deu, não para a edificação, e não para a destruição. Então, o maior ensinamento dessa passagem do apóstolo Paulo aos Coríntios está no uso responsável do poder espiritual e moral que recebemos do Cristo para edificar, construir algo no bem e jamais destruir. Então, Paulo nos ensina que em nosso dia a dia precisamos ter muito cuidado em como estamos usando os poderes que nos foram emprestados pelo Pai. Ele ainda nos lembra que todo o poder que nos foi concedido pelo Pai não é para dominar, e sim para edificar a fé e a moral em nós, e também em todos que nos cercam. E o que o Espiritismo nos ensina? O Espiritismo nos ajuda a pensar, a refletir e irmos a fundo no pensamento, para sabermos o porquê das coisas e do momento que estamos vivendo. Todos nós precisamos entender que o que estamos vivendo hoje é fruto do nosso passado. O hoje está em nossas mãos. Por isso, podemos mudar o que desejamos no que estamos vivendo, para que a gente possa construir um amanhã melhor. Vamos refletir nisso? Todos nós recebemos poderes. Será que nós entendemos isso? Poder da palavra, da influência, do conhecimento, da mediunidade, das posições sociais e também da família. Como estamos usando os poderes que nos foram concedidos pelo Pai? Vamos refletir primeiro no poder espiritual. Será que nós sabemos que é um poder que todos trazemos conosco? O Evangelho nos ensina que o poder espiritual não é autoridade humana, mas responsabilidade moral. Jesus nos mostrou o verdadeiro poder no serviço e na humildade. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, esse poder está em nossas mãos para a edificação, para construirmos o bem em nós e em todos que nos cercam. Edificar não é construir um templo, construirmos uma casa, algo material, e sim fortalecermos virtudes, corrigir falhas, inspirar o próximo. Vocês querem ver o exemplo que o Evangelho nos traz?
Simão Pedro, ele usou o poder da fé para erguer corações sofridos. O apóstolo Paulo, após conhecer o Cristo, ele transformou o poder de perseguidor em poder de amor e coragem. E Maria de Magdala? Ela é um dos exemplos mais lindos e profundos de renovação espiritual que o Evangelho nos oferece. Ela carregava dores, feridas na alma, mas encontrou Jesus, descobriu um novo caminho. Maria de Magdala é testemunho vivo dessa verdade. Quando o amor nos chama, a vida começa de novo. Por isso, nós temos que refletir em nossas vidas. Edificamos quando usamos a palavra para consolar, o exemplo para ensinar, o tempo para servir. Vamos pensar também no poder de destruição, como nos disse a passagem. Esse poder, ele está presente em nós, quando não sabemos usar o que recebemos. Vocês querem ver como ele age em cada um de nós? Quando usamos palavras duras, críticas sem amor, intolerância, orgulho, egoísmo. Quando abusamos da autoridade, no lar, no trabalho, na casa espírita. Quando destruímos a confiança, a esperança ou a paz de alguém. Só que nós não precisamos nos preocupar, porque a lei divina nos chama à reparação e ao aprendizado. Todos recebemos do Pai vários poderes. Poder da mediunidade e o poder moral. A mediunidade é também um poder concedido para a edificação. O médium que trabalha com humildade e amor, ele edifica os dois planos, o físico e o espiritual. O Evangelho, ele sempre nos convida à disciplina, pureza de intenção, caridade, para que o dom seja luz e não sombras. Vocês querem ver poderes concedidos por Deus a cada um de nós? Pais e mães, poder de orientar. Educadores, poder de formar. Trabalhadores da casa espírita, o poder de consolar, servir. Isso é o poder para construir ou para ferir? Poder que vem do Senhor é instrumento de amor e edificação. Então, todo poder que vem de Deus, seja autoridade, inteligência, dons espirituais, ou qualquer capacidade que Ele nos dá, não é para mandar, dominar, ou se engrandecer, mas para fazer o bem, ajudar e construir coisas boas. Resumindo, ele nos ensina que o poder divino, ele deve ser usado para amar, servir e melhorar a vida das pessoas, fortalecendo-as espiritualmente e moralmente. Bem-aventurado o servo fiel, que usa o que lhe foi dado para o bem. Essa frase está no Evangelho. Qual o ensinamento
que o Sermão do Monte traz para nós. Sabemos que é um momento do Evangelho muito bonito. O Sermão do Monte propõe para nós um conjunto de valores e de princípios, mas, sobretudo, ele é uma pauta de conduta moral. Então, essa é a proposta do Sermão do Monte para todos nós. Jesus reúne ali não apenas conselhos, mas princípios eternos para orientar a nossa consciência. Ele não fala de regras externas à nossa vida, mas de uma transformação de dentro para fora. Jesus somente nos apresenta valores da alma, como a humildade, mansidão, pureza de coração, fome e sede de justiça, misericórdia, pois esses valores são forças espirituais que moldam o nosso caráter. Mahatma Gandhi chegou a dizer que se todos os livros da terra fossem queimados e que se permanecesse somente o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E ainda perguntaram a ele o que os cristãos deveriam fazer para que o cristianismo se espalhasse mais intensamente na Índia. Vocês sabem a resposta de Mahatma Gandhi? Ele disse: para que o cristianismo possa expandir, é necessário, primeiro, que ele fosse ensinado sem deturpações. Segundo, que os cristãos vivessem como Jesus. Muitas religiões se apegam às falas do Cristo, mas aquelas falas decisivas que impõem uma linha de conduta, isso fica apagado. Então, do Sermão do Monte, se nós não retirarmos a essência espiritual, passamos a viver na superficialidade dos ensinamentos de Jesus. Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, nas questões de 1 a 100, ele nos fala da evolução espiritual. E com isso, saímos dos conceitos milenares de almas criadas na concepção para o conceito de espíritos criados, simples e ignorantes, em um momento muito anterior, como centelhas divinas, imortais, e que vamos evoluindo com a participação de Deus. Então, são os desafios que aprimoramos a inteligência e o amor. O nosso Pai, ele não se preocupa com o conforto, e sim com o crescimento espiritual. No livro do Mundo Maior, Calderaro disse para André Luiz: Deus criou o mundo, mas estamos longe de uma perfeição. Porque o mundo perfeito vai depender do esforço de cada um, de cada ser. E Calderaro ainda nos chama atenção com relação a 2 palavras: o cuidar e o proteger. O que Calderaro quer nos ensinar com essas 2 palavras? Precisamos entender que somente o que eu cuido é mais difícil de ser destruído. Por isso, temos que proteger. Amar para nós resume em 2 palavras: cuidar e proteger.
Eu me lembro aqui de uma história contada pelo Chico Xavier sobre o cuidar e proteger. Ele diz que dois vizinhos compraram um lote, do mesmo tamanho, perto um do outro, e eles cercaram o lote da mesma forma. Um construiu no seu lote uma casa perfeita, fez um jardim na frente, fez pomar, tudo muito bonito. O outro vizinho passou e disse: Deus foi muito bom para você, te deu tudo. E ele respondeu: Você tem razão. Deus foi muito generoso comigo. Ele me deu sol, me deu água, me deu terreno, à disposição para o trabalho. Mas, meu amigo, você precisa ver como esse local estava mal cuidado quando estava sendo cuidado somente por Deus. Olhe que lição importante. A obra de aperfeiçoamento é obra de cooperação. Deus oferece as oportunidades. Ele coloca no caminho as lições, as pessoas certas, os desafios, as provas e também os momentos de paz que nos ajudam o quê? A crescer. Mas precisamos fazer a nossa parte. Deus não faz por nós aquilo que precisamos aprender. Cooperar é aceitar, aprender com as situações, cultivar o bem, corrigir atitudes, manter o coração em oração e vigilância. E aperfeiçoamento? É uma parceria, é como uma plantação. Deus oferece a terra, a chuva, o sol, mas a semente, o cultivo e o cuidado pertencem a nós. Qual a maior lição que Chico Xavier queria dar para nós? Ele queria dizer que Deus não nos aperfeiçoa à força. Ele nos inspira, ampara, abre caminhos, mas a transformação verdadeira somente acontece com o nosso esforço. Evoluir é caminhar com Deus. Quando agimos com a boa vontade, o Pai nos sustenta, ilumina e completa o trabalho. E a lição do Evangelho nessa história? A doutrina espírita também nos ensina. Nós sairmos, gente, de uma religiosidade infantil, como crianças espirituais que ainda somos, acreditando em um Deus que faz tudo por nós, e buscarmos uma religiosidade madura, em que eu tenho um Criador de suprema vontade que coopera comigo, mas ele não faz nada que eu preciso fazer. Então, a parte que compete a Deus é perfeita. As falhas acontecem com a parte que compete a nós. Deus nos chama constantemente para semear. Precisamos perder a ansiedade de queremos colher. Talvez não vamos colher nada nesta encarnação. Precisamos aprender a esperar. Diz Emmanuel, a natureza tem espírito de sequência. Jogamos a semente, 2 horas depois teremos o fruto. Então, resposta para essa pergunta, essa afirmação de Emmanuel, nós teremos no livro Paulo e Estevão. Paulo, ele foi interrogar Abigail
no início do seu apostolado, sobre vários assuntos. E Abigail, aproveitando o momento em que Paulo estava ali, muito angustiado, ele querendo aprender as lições do Cristo e aplicá-las na sua vida, e ela estava sentindo que Paulo estava pronto para a ascensão espiritual. E disse a ele: evolução espiritual é como se fosse uma escada que subimos degrau por degrau, sem acompanhantes. Precisamos subir sozinhos. Vocês sabem por quê? Ela disse, porque a porta é estreita. Então, esse encontro de Paulo com Abigail, ele foi um encontro espiritual, porque Abigail estava desencarnada e se encontrava em esferas elevadas. E Paulo foi levado pela mediunidade a esse ambiente espiritual para conversar com ela. E Paulo pergunta a Abigail: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Vamos trazer essa pergunta para o nosso dia a dia, com mais simplicidade? É como se Paulo estivesse perguntando a ela: o que eu preciso fazer para entender o que Jesus quer de mim? Como eu preciso viver com a minha família, no trabalho, em todos os lugares? Resumindo, essa era a dúvida de Paulo. E Abigail respondeu a ele com uma palavra. Ela disse: ama. Paulo ficou sem entender. Sabem por quê? Porque nós temos dificuldade de sabermos o que é amar. Amar, para a doutrina espírita, é fazer o bem, respeitar, compreender, perdoar. É sentir, agir com bondade, com paixão, cuidando de todos. Não somente com quem gostamos, mas também com quem nos desafia. Amar é ver em cada pessoa um filho de Deus, um irmão em jornada espiritual e desejar o seu bem tanto quanto o nosso. Então, amar, como nos ensina Jesus, é servir, é compreender e nunca ferir. Continuou. Como eu vou amar as pessoas que não concordam comigo? Que eu não gosto? Essa pergunta de Paulo é perfeita, porque ela é presente nas nossas vidas. Como eu vou amar as pessoas que me prejudicaram, que me fizeram mal? Resposta de Abigail: trabalha. E Paulo pensou: vou trabalhar para mudar o outro ou a mim? E Abigail disse: a obra de aperfeiçoamento é feita no interior de cada um. Esse trabalho que a Abigail está me ensinando não é fora, e sim dentro. Porque o outro não vai transformar naquilo que eu gosto. A mudança tem que partir dentro de mim para refletir fora. E o Paulo continuou: o que eu posso fazer no momento do desânimo? Vou me tornar um ser melhor, mas a minha convivência vai ficar difícil, porque a maioria não vai melhorar. Como que eu faço, Abigail? Você está me pedindo para trabalhar no meu interior, mas quanto mais eu trabalhar no meu interior, mais as pessoas vão se afastar de mim, porque elas não vão entender a minha mudança.
Eu vou começar a viver o evangelho e as pessoas não vão concordar com isso. A resposta de Abigail: espera. Paulo entendeu que a esperança foi a sua companheira nos dias mais difíceis. Porque esperança é a arte de esperar. Mas esperar o quê? Agindo, amando e trabalhando. Então, vou esperar o tempo do outro. Primeiro eu amo, depois eu trabalho, e em seguida eu espero. Cada um tem o seu tempo. Ninguém vai subir a escada da evolução de mãos dadas, sim fazendo as suas escolhas. E Paulo ainda continuou. As pessoas estão cristalizadas em padrões antigos de pensamentos. Elas nos ferem. Entendo que são espíritos imperfeitos e que, se ficarmos impressionados com as ofensas, paramos a nossa jornada. Como eu faço para progredir? Abigail responde: perdoa. Perdão não é um presente que nós vamos dar ao outro. Perdão é um presente que oferecemos a nós mesmos. Perdoar somos nós seguirmos adiante, apesar da ferida. Precisamos deixar que a justiça divina cumpra o seu papel de acerto de conta. Todo ser que fere a lei divina terá o seu acerto com a lei. Abigail, ela nos traz um roteiro de como viver, como conviver com seres humanos imperfeitos, que somos todos nós. Por isso que ela disse a Paulo: ama, trabalha, espera e perdoa. Paulo não mudou o mundo, mas o trabalho que Paulo fez e o levou para onde estava Abigail. Tudo pelo seu esforço e pela sua mudança. Por isso, nós vamos concluir o nosso momento, o nosso estudo de hoje, lembrando sempre: ânimo forte nasce das escolhas do coração. Como nos ensinou Abigail: o ama, o trabalha, espera e perdoa. Esses passos são alianças de luz que nos sustentam diante de qualquer desafio. Quando amamos, fortalecemos a alma. Quando trabalhamos no bem, renovamos forças. Quando esperamos com fé, encontramos paz. E quando perdoamos, libertamos a nós mesmos. Sigamos com Jesus, confiantes, que nenhum fardo é maior que a nossa capacidade de superação. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que possamos seguir em paz, com o coração disposto a caminhar com Ele, hoje e sempre. Muita paz a todos.